Boa noite a todos. Hoje é dia 4/4 de 2020 e eu estou falando com vocês no Motzei Shabbat. Então, Motzei Shabbat, fizemos Havdalah e o que nós cantamos? Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Hanavi, Bimhera yavo aleinu, in Mashiach ben David, Bimhera yavo aleinu, in Mashiach ben David. E o profeta Eliyahu Hanavi virá até nós com o Mashiach. Hoje vamos falar de Mashiach, partindo de Pêssar, que já bate às nossas portas. Bem, e já começamos. Bimhera yavo aleinu, in Mashiach ben David. Este tema é intrigante e seria interessante estendê-lo além do que eu trouxe, mas o formato e o tempo de aula que temos não permite. Mas vamos sublinhar o principal. Vamos tentar condensar a ideia principal do Mashiach. Nessas poucas palavras, nesse pouco tempo, que deve ser uma aula para poder não ser cansativa. Procurei pesquisar e escolher informações e dispô-las numa sequência que informa e também cria um caminho para os corações, a partir do questionamento que cada um fizer de seu próprio contexto, de modo a então motivar-se a ansiar pela vinda do Mashiach e por sua participação em acelerar a transformação desse mundo novamente numa morada do Criador. Mas para isso, temos que tentar internalizar o que significa Mashiach e o tempo messiânico. Bem, Nissan, chamado mês da Geulah, redenção. Shabbat, imediatamente antes de Pêssar, é conhecido como Shabbat Hagadol, o grande Shabbat, o Shabbat dos grandes. Pêssar é chamada Festa da Liberdade, que comemora a redenção dos escravos israelitas do Egito. E, em Pêssar, no Seder, tomamos 4 copos de vinho. 4 copos de vinho que aludem a 4 linguagens de redenção. Mas existe um 5º copo que não bebemos, chamado Kos Eliyahu Hanavi, copo do profeta Elias. Esperamos que ele venha e, com ele, bebamos a redenção. Aí o copo seria bebido, porque se ele vier, a gente bebe a redenção. Se ele não vier, o copo é simbólico, mas vamos torcer para que ele venha ao final do Seder de Pêssar. E anuncie, então, a vinda do Mashiach para nos levar à redenção final. E o que seria a redenção final? Quando o mundo será regido pela paz e Deus será reconhecido por todos. Período bonito, não é? Já temos Israel para fazer aliar, mas nós já temos a redenção final, já estamos vivendo sem nenhum ataque no mundo, tranquilos, todos na nossa terra. Será que já temos aquela paz esperada? Parece que ainda não temos. Em 3 situações, o profeta Eliyahu Hanavi é esperado: no Berit Milá, no Seder de Pêssar e para anunciar a vinda do Mashiach. Este anúncio do profeta Elias é ansiado, e nós temos o dever de esperar e ansiar pela vinda do Mashiach. De acordo com o Rabi Moshe Maimonides, nos 13 princípios da fé judaica que fundamentam o judaísmo, nós, como judeus, devemos acreditar na vinda do Mashiach. Você sabia disso? O que diz os 13 princípios nesse ponto? Creio com fé plena na vinda do Mashiach, mesmo que demore. Esperarei por sua vinda a cada dia. E o nosso povo tem esperado. E alguns dizem, mas ele não vem nunca,
já aconteceu tanta coisa. Calma. Mas, antes disso, qual a importância? Qual a importância de esperar pelo Mashiach? A figura do Mashiach, sua vinda, está diretamente ligada ao objetivo final da criação. Então, dentro dos moldes da criação, já estava sendo esperado esse momento. A criação teve esse objetivo, o objetivo da paz universal. Foi estabelecido, só que para isso foi estabelecido um tempo pelo Criador, para as pessoas se esforçarem em aprimorar suas ações, quando o mundo será renovado e as pessoas receberão o prazer eterno. Se você acredita que foi feito pelo Criador, eu acho que você também acredita nisso, de que há um tempo para que essa paz venha. Pergunto, o que é melhor? O caos? Vejam bem o mundo à nossa volta. Será que esse caos é bom? Você prefere acreditar que isso é eterno? Mesmo que seja no momento a vida boa para você, será que é para todos? Será que nós não devemos pensar no outro? Será que você é totalmente feliz? Não te falta nada? Seja material, seja espiritual, seja de sustento, seja de relacionamentos, seja de saúde, nem uma unhazinha encravada? Nós não temos a plenitude total. Com certeza não temos, por mais que nos sintamos felizes. Bom, a gente quer o caos que reina por aí ou a gente quer um mundo justo, equânime, de paz e regozijo? Eu acho que eu quero esse mundo melhor. Mas muitos acham que isso é inatingível. O mundo perfeito, com as pessoas pensando tão diferentemente. Calma. Mas mesmo que Hasbe Shalom se descredenciar-se as palavras dos profetas, que é outro dos 13 princípios, se nos for dada a opção de escolher, você escolheria por algo que induz à paz ou pela aleatoriedade da vida? Digamos, temos a chance de escolher. O que você escolhe? Olha só, pela transformação de todos os sonhos, imagina se nós escolhêssemos que a transformação de todos os sonhos, alegrias, prazeres, conquistas, relacionamentos, projetos, tudo que passa pela cabeça da pessoa, ela cria todos os sentimentos de uma mãe por um filho, de um filho por uma mãe, de um marido por uma esposa, você querendo fazer uma empresa, fazê-la crescer, ou você fazer um vestibular, você passar, você ter um emprego. Imagina que tudo isso fosse feito para terminar com a putrefação da carne. Uau! Que sentido teria na criação? Mas se nós podemos escolher um mundo de regozijo, de paz, em que todos os bons sentimentos, obras e criações podem se perpetuar, a gente vai escolher que a gente foi feito para virar alimento de minhoca? Eu acho melhor, como dono da opção, em optar pelo melhor, tendo fé que somos sócios de quem tem o controle maior, o próprio Criador. Assim, acreditar na vinda do Mashiach é acreditar que isso é possível, que haverá um tempo melhor. Para então você opta pela aleatoriedade ou pelo controle? E para esse controle há um manual. Como obter esse controle para então conseguirmos fazer a vinda do Mashiach e termos aquele mundo melhor? Temos um manual para podermos exercer esse controle e chegar a esse ponto. Esse manual se chama Torá. Torat Haim, o manual da vida, o ensinamento da vida. A gente tem manual de carro, a gente tem manual do celular, a gente tem manual para várias coisas. E nós também temos o manual da vida, que vai nos ensinar uma série de comportamentos para que possamos, ao final, ter o controle. E esse controle
nos leva a afastar o caos do universo. Porque nós não ficaremos, então, legados aos nossos impulsos apenas. Teremos a mente predominando sobre emoção e instinto. Bem, então, quem é esse Mashiach? Tão falado nos 13 princípios, na Amidá, a gente pede pela vinda do Mashiach, no Birkat Hamazon, a gente pede pela vinda do Mashiach, na Avdalá e no Seder de Pessah, quando a gente espera que Eliyahu Hanavi venha anunciar a vinda do Mashiach. Mashiach significa ungido. Essa é a tradução da palavra Mashiach, ungido. Chamado também de príncipe da paz. Melech HaMashiach, o rei Mashiach. Menahem, o consolador. Mashiach é um conceito da Torá, não é invenção. Shiló, dica na Torá para o seu nome. Mashiach ben David. É outro nome pelo qual ele é conhecido. Mashiach é um homem de carne e osso. Yehudi, filho de pai e mãe, como qualquer ser humano, pertencente à dinastia do rei Davi, Mashiach ben Davi, pertencente à tribo de Yehudá. Então, um Cohen e um Levi, eles não são da tribo de Yehudá, eles são da tribo dos Leviim. Então, um Cohen e um Levi, em tese, não pode ser Mashiach. Em seu desenvolvimento, esse Mashiach, antes de se revelar como Mashiach, ele nem sabe que é o Mashiach. Vocês sabiam disso? É dito que em toda geração há alguém com o potencial para Mashiach, mas acaba se desviando e não assume esse potencial. Aquele destinado a Mashiach irá se desenvolvendo e, conforme for percebendo e assumindo seu potencial, começa a receber a alma do Mashiach. Como assim receber a alma do Mashiach? Desculpem. No Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, na pequena assembleia chamado Hidrazuta, revela sobre o Mashiach. Abre aspas. Há um Davi celeste, assim como um terrestre. Quando Deus quer mostrar clemência ao mundo, ele olha esse David e ele se torna o Davi Mashiach. E ele se torna o Mashiach. Aprendemos que da mesma forma que existe uma Jerusalém celestial, existe a Jerusalém terrestre, física. Da mesma forma é a alma do Mashiach. E será esse Mashiach, como ele será? Ele será um grande líder, um profeta, um tzadik, um justo. É sábio e segue a Torá oral e escrita, ensinando o povo a cumprir os mandamentos. Mais inteligente que o rei Salomão. Minha colinha aqui para não perder o roteiro. Ele influenciará com humildade e, devido ao seu nível espiritual, terá eliminado de sua personalidade a inclinação para o mal, Yetzer Hará, a má inclinação, e, consequentemente, terá o desejo natural de atuar corretamente. Se ele consegue anular a má inclinação, ele então consegue obedecer à alma e vai ser natural que ele vai atuar corretamente. Ele então liderará os judeus de volta ao caminho do judaísmo. Isso já é um ponto que denota o Mashiach. Até este ponto, podendo ser potencialmente o Mashiach, mas só isso não o define como Mashiach. Comprovará então, se em sequência reunir os judeus que vivem na diáspora e construir o terceiro templo. Aí ele se mostra um Mashiach. Liderará o mundo e levará a todos servirem a Deus.
judeus e não judeus. Ele será um rei para o mundo. Houve épocas em que a gente teve falso Mashiach ou Messias. Como, por exemplo, Bar Korvá, que o próprio Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva, chegou a considerá-lo Mashiach, mas depois viu o seu erro. Também tivemos Shabbatai Tzvi, que se intitulou como Mashiach, mas também tivemos líderes com qualidades messiânicas, que, com sua grandeza, ajudaram e ajudam a preparar o caminho para a vinda do Mashiach. Aquele que ensina a Torá, que leva a Torá ao povo, que faz com que o povo cumpra a mitzvah, eles já estão ajudando na vinda do Mashiach. E a era messiânica? Quando o Mashiach vier, será considerada a era messiânica, um pouco antes, durante e depois. Mesmo havendo algumas discussões entre segmentos judaicos, em um ponto, dentre outros, todos concordam. No período messiânico, os governos opressores não exercerão o seu poder maligno sobre o nosso povo e as pessoas de um modo geral. Isso é um ponto comum sobre Mashiach nos vários segmentos e nas várias interpretações que nós temos. De uma forma geral, na era messiânica estabelecida, nós não teremos idolatria, nós não teremos guerras, nós não teremos fomes, teremos menos injustiça em toda a terra, pois a sabedoria do Criador preencherá toda a terra. E quando a sabedoria predomina, tudo que foi falado antes deixa de existir, porque o egoísmo também deixa de existir. E o caminho até lá? Como será esse caminho até lá? Após 210 anos no Egito, até hoje, já passamos por 4 exílios. O exílio babilônico, quando Nabucodonosor destruiu o primeiro templo e levou o povo para a Babilônia. O exílio persa, e a gente acabou de comemorar Purim, quando Haman teve seus planos por água abaixo. Tivemos o exílio grego, quando o segundo templo foi dominado, colocaram estátuas lá dentro e depois nós conseguimos reinaugurar o templo e chegamos à festa de Hanukkah. E o exílio romano foi o 4º exílio. Nós já temos a terra de Israel, mas as ameaças ainda existem. E existiram durante muito tempo, e vira e mexe nos jornais aparecem antissemitismo. A gente ainda consegue viver em segurança? Pela contagem da Torá, estamos no ano de 5.800. O tempo determinado para o ano chegar a este novo estágio é o ano de 6.000. Faltam então 200 anos? Bem, se temos que ter um tempo de preparação, então ele tem que chegar antes do ano 6.000, o Mashiach. Pois até lá, Am Israel deverá estar íntegro, e ele será a pessoa, o Mashiach, enviada para o povo atingir essa meta. Bem, então se há um tempo para isso, e esse tempo é até o ano 6.000, não deverá ser no ano 6.000, terá que ser antes. Quando vai ser? A gente espera que seja hoje, né? Que o Mashiach chegue agora e esse tempo chegue logo. Obviamente, nossas ações têm influência. Se elevarmos nossas consciências, auxiliamos nessa chegada mais breve. Como exemplo dessa consciência, aprendemos que nem precisa tanto se todo Am Israel cumprir ao menos 2 Shabbatot seguidos. O Mashiach chega. O que simbolicamente, ao entendermos e cumprirmos o Shabat, obedecemos uma ordem divina, reconhecendo que Ele é nosso Criador. Basta elevar a consciência e entender o que é Shabat e vir a cumprir. Se todos os judeus do mundo
fizerem isso em 2 Shabbatot seguidos, significa elevação de consciência. E nós já estamos trazendo o Mashiach. Mas para isso há sinais. Aprendemos que há um tempo para essa chegada, para esse tempo messiânico. E há sinais para isso. Está escrito no livro Aleinu Lechaber que os duros eventos que estão acontecendo nesses últimos tempos são, de fato, parte das dificuldades relacionadas ao fim dos dias, chamado parto do Mashiach, as dores do Mashiach. Entenda-se como fim dos dias, transformação. Fim dos dias significa transformação. Momento de se conectar com o Criador e pedir para que finalmente Ele nos revele sua providência. Mas devemos pedir? Devemos, mas também devemos agir. Aprendemos que na era messiânica, nos períodos que antes eram de tristeza, serão períodos de alegria. Isso é um sinal. Por exemplo, na contagem do Homer, depois da morte dos 24.000 alunos de Rabi Akiva, contagem do Homer, no início teve um período que a gente levava as oferendas, era um período alegre, terminava em Shavuot e a gente todo feliz. Mas houve um período em que 24 alunos do grande Rabi Akiva faleceram. Depois desse evento, esse período passou a ser marcado por um período de luto. Porém, séculos mais tarde, nesse mesmo período do Homer, se deu a criação do Estado de Israel. Mais tarde também, no Homer, Yom Yerushalayim, períodos de alegria. Então, olha só, os sinais estão aí. Antes, onde eram períodos de tristeza, nesse mesmo período passaram a ocorrer momentos de alegria. Isso já estava dito e já está acontecendo. Olha o sinal aí. Também, quanto a esse período que envolve a era messiânica, o Zohar, também na parte da Hidrazuta, menciona, abre aspas, ai daqueles que viverem nesse tempo. Entretanto, felizes os que serão considerados merecedores das alegrias destinadas àqueles que se aquecem na luz do Criador. Mas um sinal já dito há muito tempo atrás. E que tempo nós vivemos hoje? E não é verdade? Vivenciamos guerras sangrentas com armas químicas cruéis, inanição triste, pedofilia, feminicídio, preconceitos, crimes bárbaros, como pessoas que a gente vê no jornal que atearam fogo em moradores de rua e matam moradores de rua e fazem outros crimes cruéis e gratuitos, tantos roubos, tantos latrocínios, assassinatos seguidos, roubos seguidos de morte. Mas também vemos descobertas da medicina, viagens espaciais, o aparelho celular, uma coisa que nos dá onisciência. A gente consegue estar aqui sabendo em tempo real o que está acontecendo em outro lugar, uma certa forma também de onipresença, porque a gente está aqui e está falando com alguém do outro lado do mundo. Isso não é uma maravilha? Resguardadas as proporções, obviamente. A própria internet conecta todos esses aparelhos, edificações fantásticas, pessoas cada vez mais irmanadas em trabalhos voluntários. Então, conforme foi dito antes, vivemos momentos de beleza e momentos de horror. Inclusive, como parte dos sinais que anunciam os tempos messiânicos, há também no Talmud 15 previsões. Ikvezá de Meshirá, os passos do Mashiach. Antes de lermos esses 15 passos, vamos parar e ver onde nós estamos. Estamos falando dos sinais dos períodos messiânicos. Tudo isso já dito há muito tempo atrás pelos nossos sábios. Nós estamos vendo tudo isso acontecer. E a gente então não acredita? E a gente então
não se deixa levar pela esperança de que esse tempo dito na Torá para que nós venhamos a ver momentos melhores, que vai chegar, não chegue logo. Não podemos acreditar nisso, que foi dado um tempo para isso acontecer. Mas vamos ver também mais isso. Os 15 sinais que o Talmud já nos falou. 1. Chutzpah, audácia. A insolência irá proliferar. E nós não estamos vendo insolência sobre todos os níveis. 2. Inflação com recessão. Quantas já tivemos? Vinho viciante. Em resumo, vícios de várias naturezas. As pessoas se viciam por várias coisas. Ateísmo governamental. A realidade espiritual é menosprezada. Sem reprimendas é o 5º. Permissionismo, sem reprovações. É o que a gente vê por aí. Tudo pode e ninguém reprova. E quem reprova é taxado de maluco, de antiquado. Locais de culto mal utilizados. 7. Centros de Torá destruídos. 8. Fronteiras desaparecem. Mas não são só as fronteiras físicas. Muitos países geograficamente, geopoliticamente já mudaram. Mas na realidade esse item 8 foca e fala daqueles sábios que protegem as fronteiras espirituais, guardam, sabem e ensinam o conhecimento. Mas esse conhecimento está desvalorizado. E esse conceito, por estar desvalorizados, esses sábios passam de cidade em cidade esmolando. Vemos que o sábio não tem valor. 9. Sabedoria e devoção ridicularizados. É quase que consequência do anterior. A gente hoje ridiculariza quem estuda, ridiculariza o sábio, ridiculariza aqueles que têm devoção. Amor a Deus. 10. Colapso da verdade. Precisa falar mais? 11. Falta de respeito pelos mais velhos. Não vemos por aí? 12. Inimigos sob o mesmo teto. Sabe o que significa isso? O inimigo do homem tornam-se os membros de sua própria casa. É a falta de confiança mútua mesmo sob o mesmo teto. Há vários exemplos. 13. Uma geração com face de cachorro. O que o Talmud quer dizer com isso? O inimigo... Rashi explica, assim como os cachorros não se envergonham uns com os outros nos seus vários atos, embora isso seja a sua natureza, assim também as pessoas não se envergonharão uma das outras, não importa o que façam. Hoje, tudo é aceitável. E o que a gente vê por aí? 14. Falta de vergonha perante os pais. Mesmo aquilo em que o mais descarado tivesse algum limite ainda, isso já foi varrido. Os filhos farão o que bem entenderem, porque veem, olha que chato, que seus pais não são melhores que eles. E 15. Nada restou a fazer. Em quem podemos confiar a não ser em nosso Pai do céu? Isso o Talmud já falou há quase 2000 anos atrás. E não é o que vemos por aí? Dá para negar que esses sinais não estejam acontecendo? São sinais e já foram ditos há muito tempo atrás. Atualmente, não podemos perceber a correlação dos fatos e a função de cada criatura. Porém, no momento da revelação, tudo ficará claro e todos perceberão a cada acontecimento isolado na formação do todo. A gente vai conseguir juntar as peças. E o que seria então o fim dos dias? O fim dos dias não é um período em que o mundo acabará. Não é isso.
mas que o objetivo para o qual o mundo foi criado estará próximo. Esse é o fim dos dias. O fim dos dias de caos que a gente vem assistindo nessa nossa vida e tudo que já vem ocorrendo há muitos séculos. Nesta época, então, se iniciará um período de duros eventos. É uma transformação. E essa transformação será seguida de um período de duros eventos. Esse seria a parte já dos momentos, dos períodos messiânicos. Então haverá uma revelação final. Neste período de fim dos dias, tudo fará parte da revelação final. E tudo estará sendo guiado e calculado pela providência divina. E ninguém mais poderá interferir. Haverá uma grande guerra em que 2/3 do mundo será destruído. E tudo será muito rápido, ao ponto de que, de acordo com os comentários do Gaon de Vilna, toda essa destruição ocorreria em 3 horas. Isso está na Mehilta Shemot. E em Yehezkel, o profeta Yehezkel, ele diz, nós temos, prestem bem atenção, montanhas se destruirão e altos rochedos desaparecerão, junto com todas as tropas, e os muros cairão na terra. Isso simboliza inimigos. Eu os julgarei com pestilência e sangue, e chuva torrencial, e ferirei e farei chover sobre eles pedras de granizo, fogo e enxofre em suas tropas. Terrível, né? Mas será que a gente só vai querer falar disso? Não. Mas é importante tocar para que nós saibamos a nossa responsabilidade no meio disso tudo. E ainda tem mais. Zechariah, outro profeta, nos falou, reticências, isso é parte de um texto, sua carne se derreterá enquanto ele permanecerá parado sobre os seus pés. Pessoal, está se falando em guerras. Alguma semelhança com uma guerra atômica? Pararam para ver que há possibilidade nisso tudo? De acordo com o Midrash, no ano da revelação final, haverá uma sequência. Muita gente chama da Guerra de Gog e Magog. Em resumo, essa sequência. O Ocidente, Edom, atacará Parás, que é um país do Oriente Médio, impondo derrota. O Irã, ou esse país, Parás, e seus aliados se levantarão em vingança. Os países ocidentais vencerão Parás e dominarão o mundo inteiro. Muito bem. De acordo com o sábio Abravanel, esse processo será em torno de Jerusalém. No decorrer dessa guerra, todos os povos se unirão contra Israel, planejando duros decretos e causando-lhe duros sofrimentos. Então, começarão a ocorrer fenômenos bizarros na natureza. O Zohar fala, lembram-se do que mencionamos no Zohar? Será um período de maravilhas e de horrores. Consta nos comentários do Tanar, comentários de Malbim sobre a profecia de Zechariah, que lemos há pouco, que haverá um total de 3 guerras mundiais. Já tivemos 2. E somente na terceira entrarão em Jerusalém. O Zohar diz que os descendentes de Ismael causarão duras guerras no mundo. Nós conhecemos os descendentes de Ismael como o povo árabe, mas não estamos falando de todos os árabes, obviamente. Mas, ao final, a providência divina será revelada, e o domínio de todos os povos cairá, e o mundo então passará ao próximo estágio. Mas em meio a tantas esperanças bonitas em torno do Mashiach,
para que tocar nessas coisas? Para que falar em todas essas destruições? Porque nós estamos falando numa sequência, num período. E é importante, mais uma vez, saber que nós temos responsabilidade nisso. Para saber que nossos sábios ensinam, então, que para se proteger, basta se conectar à Torá. Mais ainda, é sabido que as duras profecias escritas na Torá não são definitivas. Elas podem ser alteradas através de nossos atos. Está em nossas mãos o respeito e o amor ao próximo, acompanhados com uma preocupação focada no desenvolvimento espiritual e aprimoramento pessoal. Poderão construir para a história do mundo um bom encerramento, e isto está em nossas mãos. O objetivo para o qual o mundo foi feito chegará. O tempo messiânico chegará. Mas nós podemos influenciar que essa chegada não seja com dor e sofrimento. Já chega o que viemos passando. Seja através de uma elevação de nível de consciência. E o que fazer então para escapar da grande possível guerra que haverá antes da revelação final? O Talmud, no tratado Sanhedrin, responde, abre aspas, a pessoa deverá se ocupar com o estudo da Torá e em benevolência. Estudo da Torá, para muita gente, parece algo difícil, algo impossível, algo hermético. Quem está ouvindo esse vídeo, o que eu fiz estudando para escrever estas páginas, sintetizando, tentando criar uma linha de raciocínio, é estudo da Torá. Tem o passivo de quem ouve, tem o ativo de quem faz. E aquele passivo se torna ativo ao convidar mais alguém, ao depois procurar algum livro e estudar mais um pouco, ao respeitar um Hag, a fazer uma tzedakah, a ter amor ao próximo. Isso já é estudo de Torá. Claro que nós devemos nos aprofundar mais. E o que estamos fazendo então agora? Estudando Torá. Mas calma, muita calma nessa hora. Essa mudança, de acordo com o livro Siftei Haim, será gradual. A sabedoria irá crescendo e a vontade, o impulso de praticar o mal irá diminuindo até ser totalmente eliminada. E o mundo seguirá se elevando, passo a passo, cada vez mais. Em Devarim temos, no livro da Torá, Devarim. E será que, quando todas essas coisas acontecerem, a bênção e a maldição que coloquei perante vocês, então irão retornar para seus corações do meio de todas as nações, onde Deus, o seu Deus, os espalhou. Depois de conquistas e perdas, uma onda de techuvá irá passar, fazendo com que os corações retornem. As pessoas sentirão esse sentimento em seu coração, sentirão curiosidade pela Torá e ficarão ansiosas por ela, conforme nós temos visto que pessoas estão voltando a estudar Torá, estão voltando a se voltar ao Criador. Isso foi também dito por um sábio chamado Abarbanel. Para finalizar, passagens de um salmo. Temos uma passagem que fala: Ismehu hashamayim vetagel haaretz. Os céus devem estar felizes e a terra deve se alegrar. Se nós prestarmos atenção, Ismehu hashamayim vetagel haaretz, cada uma das 4 palavras começa com uma determinada letra. Shmehu, Yud. Hashamayim, Rei. Vetagel, Vav. Haaretz, Rei. Yud, Kei, Vav, Kei. O tetragrama, o nome inefável do Criador, que lembra Hesed.
Então os céus devem estar felizes e a terra deve se alegrar. Alude à chegada do Mashiach. Todas as criaturas vão reconhecer a sabedoria de Hashem e o poder de seu sustento e sabedoria, que é a nossa verdadeira essência. Então vejam, falamos que o mundo já foi programado para chegar nessa fase. Falamos de sinais durante esse caminho. Falamos que pedimos pela vinda do Mashiach em vários momentos de nossas tefilot. Mas falamos em sinais ruins, mas falamos também num período bonito. E falamos que nós temos o poder de fazer esse período chegar com menos dor e sofrimento. Então, nos preparemos para o Seder de Pêssar. Lembremos da história, a mitzvah, que é uma mitzvah de ler a Haggadah, que é a principal mitzvah de Pêssar, além de não comer hametz, é nós contarmos a história, para que se renove sempre no meio do nosso povo, que o Criador interage para nos ajudar. Em que nós conseguimos uma Geulá e esperamos pela Geulá final, em que haverá uma transformação, em que o mundo será melhor. E rezemos e prezemos por essa Geulá, pelos tempos de paz, pela sabedoria preenchendo a terra, para a qual o mundo foi feito, sem dor e sofrimento, em que o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Um simbolismo. Eliyahu Hanavi, a vinda do Mashiach, aprimoramento, aproveitando o poder do Nes, dos milagres, que alude a esse mês de Nissan. Na lua cheia de Nissan, quando temos Pêssar, vamos internalizar toda essa kavaná e vamos prezar por isso. Para todos, então, Pêssar Kasher Vesameir. Que o Mashiach venha logo. Mashiach now. Mashiach Arshav. Agora. Miad. Imediatamente. Shavuot Tov. Pêssar Kasher Vesameir.